Capítulo 88. O enfermo. Não é preciso dizer que refutei tão perniciosa doutrina, com os mais elementares argumentos, mas ele estava tão vexado do meu reparo, que resistiu até o fim, mostrando certo calor fictício, talvez para atordoar a consciência. O caso de Virgília tinha alguma gravidade mais. Ela era menos escrupulosa que o marido, manifestava claramente as esperanças que trazia no legado, cumulava o parente de todas as cortesias, atenções e afagos que poderiam render, pelo menos, um codicilo. Propriamente, adulava-o, mas eu observei que a adulação das mulheres não é a mesma coisa que a dos homens. Esta orça pela servilidade, a outra confunde-se com a afeição. As formas graciosamente curvas, a palavra doce, a mesma fraqueza física dão à ação lisonjeira da mulher uma cor local, um aspecto legítimo. Não importa a idade do adulado, a mulher há de ter sempre para ele uns ares de mãe ou de irmã, ou ainda de enfermeira, outro ofício feminil, em que o mais hábil dos homens carecerá sempre de um quid, um fluido, alguma coisa. Era o que eu pensava comigo, quando Virgília se desfazia toda em afagos ao velho parente. Ela ia recebê-lo à porta, falando e rindo, tirava-lhe o chapéu e a bengala, dava-lhe o braço e levava-o a uma cadeira, ou até a cadeira, porque havia lá na casa a cadeira do Viegas, obra especial, conchegada, feita para gente enferma ou anciã. Ia fechar a janela próxima, se havia alguma brisa, ou abri-la, se estava calor, mas com cuidado, combinando de modo que lhe não desse um golpe de ar. Então? Hoje está mais fortezinho, qual? Passei mal a noite, o diabo da asma não me deixa. E bufava o homem, repousando a pouco e pouco do cansaço da entrada e da subida, não do caminho, porque ia sempre de sege. Ao lado, um pouco mais para frente, sentava-se Virgília, numa banquinha, com as mãos nos joelhos do enfermo. Entretanto, o nhonho chegava à sala, sem os pulos do costume, mais discreto, meigo, sério. Viegas gostava muito dele. Vem cá, nhonho, dizia-lhe, e a custo introduzia a mão na ampla algibeira, tirava uma caixinha de pastilhas, metia uma na boca e dava outra ao pequeno. Pastilhas antiasmáticas. O pequeno dizia que eram muito boas. Repetia-se isto, com variantes. Como Viegas gostasse de jogar damas, Virgília cumpria-lhe o desejo, aturando-o por largo tempo, a mover as pedras com a mão frouxa e tarda. Outras vezes, desciam a passear na chácara, dando-lhe ela o braço, que ele nem sempre aceitava, por dizer-se rijo e capaz de andar uma légua. Iam, sentavam-se, tornavam a ir, a falar de coisas várias, ora de um negócio de família, ora de uma bisbilhotice de sala, ora enfim de uma casa que ele meditava construir, para residência própria, casa de feitio moderno, porque a dele era das antigas, contemporânea de El-Rei Dom João VI, à maneira de algumas que ainda hoje, creio eu, se podem ver no bairro de São Cristóvão, com as suas grossas colunas na frente. Parecia-lhe que o casarão em que morava podia ser substituído, e já tinha encomendado o risco a um pedreiro de fama. Ah! Então sim, então é que Virgília chegaria a ver o que era um velho de gosto. Falava, como se pode supor, lentamente e a custo, intervalado de uma arfagem incômoda para ele e para os outros. De quando em quando, vinha um acesso de tosse, curvo, gemendo, levava o lenço à boca, e investigava-o, passado o acesso, tornava ao plano da casa, que devia ter tais e tais quartos, um terraço, cocheira, um primor. Capítulo 89. In extremis. Amanhã vou passar o dia em casa do Viegas, disse-me ela uma vez. Coitado. Não tem ninguém. Viegas caíra na cama, definitivamente já filha, casada, adoecera justamente agora, e não podia fazer-lhe companhia. Virgília ia lá de quando em quando. Eu aproveitei a circunstância para passar todo aquele dia ao pé dela. Eram 2 horas da tarde quando cheguei. Viegas tossia com tal força que me fazia arder o peito, no intervalo dos acessos debatia o preço de uma casa, com um sujeito magro. O sujeito oferecia 30 contos, o Viegas exigia 40. O comprador estava como quem receia perder o trem da estrada de ferro, mas Viegas não cedia, recusou primeiramente os 30 contos, depois mais 2, depois mais 3, enfim teve um forte acesso, que lhe tolheu a fala durante 15 minutos. O comprador acarinhou muito, arranjou-lhe os travesseiros, ofereceu-lhe 36 contos. Nunca,
Gemeu o enfermo. Mandou buscar um maço de papéis à escrivaninha, não tendo forças para tirar a fita de borracha que prendia os papéis, pediu-me que os deslaçasse, filo. Eram as contas das despesas com a construção da casa, contas de pedreiro, de carpinteiro, de pintor, contas do papel da sala de visitas, da sala de jantar, das alcovas, dos gabinetes e contas das ferragens e custo do terreno. Ele abria-as, uma por uma, com a mão trêmula, e pedia-me que as lesse, e eu lia-as, veja, de 1.200, papel de 1.200 a peça. Dobradiças francesas. Veja, é de graça, concluiu ele depois de lida a última conta. Pois bem, mas, 40 contos, não lhe dou por menos. Só os juros, faça a conta dos juros. Vinham tossidas estas palavras, as golfadas, as sílabas, como se fossem migalhas de um pulmão desfeito. Nas órbitas fundas rolavam os olhos lampejantes, que me faziam lembrar a lamparina da madrugada. Sob o lençol desenhava-se a estrutura óssea do corpo, pontudo em 2 lugares, nos joelhos e nos pés, já a pele amarelada, bamba, rugosa, revestia apenas a caveira de um rosto sem expressão, de uma carapuça de algodão branco cobria-lhe o crânio rapado pelo tempo. Então? Disse o sujeito magro. Fiz-lhe sinal para que não insistisse, e ele calou-se por alguns instantes. O doente ficou a olhar para o teto, calado, a arfar muito. Virgília empalideceu, levantou-se, foi até a janela. Suspeitara a morte e tinha medo. Eu procurei falar de outras coisas. O sujeito magro contou uma anedota, e tornou a tratar da casa, alteando a proposta. 38 contos, disse ele. E? Gemeu o enfermo. O sujeito magro aproximou-se da cama, pegou-lhe na mão, e sentiu-a fria. Eu acheguei-me ao doente, perguntei-lhe se sentia alguma coisa, se queria tomar um cálice de vinho. Não, quarem. Teve um acesso de tosse, e foi o último, daí a pouco expirava ele, com grande consternação do sujeito magro, que me confessou depois a disposição em que estava de oferecer os 40 contos, mas era tarde.